aqui na RIC TV. E a gente vai continuar nossa conversa sobre o sono com o neurologista Dr. Alneide Oliveira Couto, que continua gentilmente com a gente aqui no estúdio para falar, mas esse assunto é tão interessante, está acabando, mas foi bastante interessante, né, doutor Alneide? Deixa eu lhe perguntar, o senhor citou no bloco anterior o exame que é a polissonografia. Como é que funciona esse exame? A polissonografia é um exame que hoje ele permite detectar como de fato o indivíduo dorme, né? Num contexto que nós temos várias fases de sono, né? E ao mesmo tempo a arquitetura desse sono. Como é de fato a distribuição, se o indivíduo, para a população entender de forma geral, o sono restaurador é constituído de uma dinâmica de integração de sono superficial e sono de ondas lentas e os sonhos, ok? Então os sonhos são dentro do que a gente chama de sono REM. O indivíduo que tem um incremento, um aumento do sono REM, que é aquele indivíduo que sonha bastante à noite, esse indivíduo pode no outro dia seguramente acordar dizendo cansado, como se eu trabalhei à noite. Você descansou? Não, eu trabalhei a noite toda, né? Sonhando, produzindo sonhos, pela ansiedade, muitas vezes. Por outro lado, o indivíduo que tem um incremento, um aumento desse tal de sono de ondas lentas, ele descansa, ele produz memória, ele acorda mais descansado e mais bem-humorado, porque de fato o sono dele foi restaurador. Então, o exame de polissonografia, ele vai medir o índice de despertares, de microdespertares, que muita gente que tem um aumento de microdespertares não tem a percepção que tem esses microdespertares, e as doenças de sono realmente. A contagem das apneias, as durações da apneia, as reduções de oxigenação que podem acontecer durante a noite, as pernas inquietas, muitas vezes que o indivíduo apresenta, mas ele desconhece, a companheira ou o companheiro ao lado também não o percebem, e as outras doenças do sono. A indicação do exame é, de fato, em situações onde existe sonolência excessiva diurna ou alguma condição que são identificadas como cefaleia, despertar noturno, cefaleia, despertar matinal, alterações de memória, o exame preenche essa necessidade de entender o sono. Bom, a gente está encerrando a série, mas eu quero que o senhor deixe uma recomendação aí para as pessoas, né? O senhor como especialista em sono aqui em Chapecó, né, que trabalha com uma equipe multidisciplinar, qual a principal recomendação para que as pessoas durmam bem? Olha, o que a gente pode dizer aqui, que o melhor remédio para sono é não tomar remédio. O que o remédio é uma condição sempre que tem um início, um meio e um fim. Não existe essa condição de insônia crônica que você necessite estar tomando uma medicação faixa preta, que isso na verdade não contribui com a qualidade do teu sono, é só um tampão, né? E existem medidas muito simples que podem melhorar o teu sono. Por exemplo, atividade física prazerosa é um excelente remédio para melhorar sono. As meditações ou mindfulness, não sei se foi falado aqui, mas é uma outra condição que favorece bastante a melhora do sono. E a higiene do sono, manter horários, não fazer as privações de sono ou sonolências excessivas durante o fim de semana, isso já ajuda muito, né? Tá bom. Muito obrigada pela participação. Contamos com o senhor aí para a gente continuar falando sobre esses e outros assuntos. Obrigado. Excelente final de semana.